Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Hoje eu vou falar para vocês de uma coisa interessante, é o controle motor. Como que o nosso cérebro, ele controla os nossos movimentos? Por que que é importante falar sobre isso, saber disso? É porque quando a gente estuda essa questão neurobiológica, de como que o cérebro controla os movimentos, a gente pode direcionar o nosso estudo de uma forma mais orientada e assim a gente vai colher muito mais resultados. Quando a gente fala de movimento, nós temos três tipos de movimento. Nós temos o reflexo, o voluntário e o rítmico. O movimento reflexo é aquele do qual nós não temos controle nenhum. Por exemplo, o movimento reflexo do tendão patelar. É aquele tendão que está logo abaixo da rótula do joelho. Quando você vai fazer um teste, ali o médico ele bate com o martelinho e a perna pula. Ou seja, nós neste movimento não temos controle. Ele é feito na medula espinal. Você sabia? Na nossa medula espinal temos neurônios que são responsáveis por movimentos. Então, quando o médico bate ali no tendão, a perna movimenta sem que isso passe pelo córtex. Então, nós não temos um controle motor destes movimentos. Nós também temos os movimentos de reflexo postural. São aqueles movimentos que mantêm o nosso corpo equilibrado, que mantêm a nossa postura. Quem controla estes movimentos é o tronco encefálico. O que ele faz? Ele recebe dos sensores que estão espalhados pelo nosso corpo, esses sensores estão espalhados nas articulações, nos músculos, etc. Então, esses sensores, eles passam as informações para o nosso cérebro e ali ele toma a decisão do nosso equilíbrio. Por exemplo, você não precisa olhar para a sua perna para saber se ela está dobrada ou esticada. Através dos sensores da perna, você coloca ela ou dobrada ou esticada. Então, quando a gente está em pé, em equilíbrio, nós temos esses sensores que medem o nosso espaço, nossa área espacial, e aí nosso cérebro ele controla também através de reflexos, né? Nós não temos muito controle também sobre esses movimentos, para que a gente se adeque à nossa postura, para que a gente não precise ficar pensando sobre isso. O mecanismo com o qual os nossos sensores do corpo ensinam ao nosso tronco cerebral sobre a nossa posição espacial chama-se propriocepção. A propriocepção é a nossa capacidade de enxergar o nosso corpo mesmo sem ver, através dos sensores que estão espalhados por ele. Agora, nós temos os movimentos voluntários. Os movimentos voluntários são aqueles que partem de uma ideia. Nosso córtex, ele dá um comando, esse comando vai passar por todo um circuito que a gente vai ver, e aí a gente tem o controle de todos esses movimentos. Esses movimentos, eles são muito importantes para nós, porque através deles é que nós tocamos o violino. Então, de acordo com a ideia de manuseio do violino que temos, é essa ideia que vamos passar para o nosso circuito cerebral e ele vai dar os comandos para que a gente esteja tocando o violino. Os nossos movimentos voluntários podem se tornar movimentos involuntários. A partir do momento que eles são repetidos, o corpo, quando aprende, pode transferir estes movimentos para o nosso patrimônio de memória e aí passamos a executar estes movimentos sem pensar neles, graças à nossa memória muscular. Isso é muito importante para todos nós que estudamos um instrumento musical qualquer, e principalmente no violino, porque a repetição ela faz parte do nosso aprendizado do instrumento. Quando eu repito estes movimentos, eles acabam sendo gravados na memória
e depois, na hora de tocarmos, nós não precisamos mais pensar nesses movimentos. Quando nós tocamos, às vezes, coisas rápidas no violino, nós não temos tempo de ficar analisando os movimentos. Mas se nós treinamos anteriormente e conseguimos treinar de forma adequada, memorizando, nós conseguimos executá-los com maestria, desde que usemos bem esse mecanismo. Nós temos também os movimentos rítmicos, que também são muito importantes na execução do violino. O que são esses movimentos rítmicos? Eles são a junção entre os movimentos voluntários e os movimentos reflexos. Funciona assim: você tem uma ideia de movimento e você vai executar este movimento durante um longo tempo. Quando isso acontece, a medula espinal, ela toma o controle desses movimentos. E tem certos neurônios lá especializados, que são os neurônios geradores centrais de padrão. Ou seja, você está tocando um movimento repetitivo. Então, esses neurônios geradores de padrão, eles assumem o comando enquanto você está executando este movimento, para que o cérebro gaste menos energia. Se você tem um repertório motor gravado que é fidedigno à ação que você está executando, melhor vai ser estes movimentos. Observe no gráfico como são formados os movimentos voluntários. O movimento voluntário, nós podemos dividi-lo em 3 etapas. O primeiro é a tomada de decisão e planejamento. É quando eu tomo a decisão de executar o movimento e planejo este movimento. Ou seja, eu sei exatamente o que deve ser feito para a execução deste movimento. A segunda etapa é o início desse movimento. Ou seja, a execução ela está toda ligada aos ângulos, aos músculos, aos ossos, às articulações, tudo que vai ser envolvido naquele movimento, isso nós vamos acionar estes sistemas. Então, isso é o início do movimento. E a terceira etapa é a execução propriamente dita do movimento. Como isto ocorre? Da seguinte forma: uma ideia de movimento surge no córtex motor, nesta região aqui da frente, sem estímulos externos. É uma ideia de movimento que eu vou dar. Essa ideia de movimento vai até o cerebelo. O cerebelo, então, aciona o tronco encefálico. O tronco encefálico aciona a medula espinal e a medula espinal aciona os músculos para efetuar os movimentos. Os nossos receptores sensoriais vão levar informações para a nossa medula espinhal, para o cerebelo e para o córtex motor, informações de como a execução daquele movimento está sendo feita. Por exemplo, se eu definir levantar a minha mão na vertical, existe aqui os receptores que estão mandando a informação para saber se eu estou realmente elevando a minha mão na vertical e não na horizontal. Essas informações, elas são tratadas principalmente no cerebelo, que faz os ajustes necessários para que aquele movimento, aquela ideia de movimento que eu tive, para que ela se aproxime realmente do ideal. Ou seja, eu dou o comando de mover a minha mão na vertical, então todo o meu sistema cerebral recebe dos sensores essa ideia para saber se realmente a mão está na vertical. Por isso que é importante, na hora do estudo do violino, que nós tenhamos consciência do movimento que nós vamos fazer. E nesta avaliação consciente é que a gente vai corrigindo a movimentação. Todo esse sistema de programação cerebral, ela serve para que nós saibamos movimentar. E toda vez que vamos aprender um movimento novo, nós acionamos esse sistema. No início, é muito difícil. Por quê? Porque como nós nunca fizemos este movimento,
ele vai sair desajustado. Com a prática, né, e o exame desse sistema, nós vamos refinando estes movimentos. Então, depois que eles são refinados e são repetidos várias vezes, eles surgem na nossa memória como padrões motores. E aí eles podem se tornar involuntários porque já tiveram as correções necessárias para acontecer. Para que nós possamos corrigir defeitos na hora de estar tocando o violino, não basta somente ter a ideia daquilo. Por exemplo, se eu quero relaxar, não adianta só eu falar assim, relaxa. Eu tenho que relaxar, relaxa. Não adianta. Como eu não tenho esse padrão de relaxamento arquivado na minha memória, então eu tenho que pesquisar a tensão que eu tenho, se ela é causada por uma questão postural, se ela é causada pela própria tensão. Então, eu tenho que trabalhar o relaxamento para que ele aconteça. Esse é um erro que nós cometemos na hora de estudar o violino, porque a gente acha que só ter a teoria do movimento que ele vai funcionar perfeitamente. Não. A prática, a repetição é que cria este movimento. Então, não basta eu só dizer assim, vou relaxar, vou tocar o violino, então agora eu vou relaxar. Não adianta. Eu preciso dirigir a minha atenção para aquele ponto de tensão e ver o que está ocasionando esta tensão, para que o meu sistema motor ele possa entender este movimento, fazer as correções necessárias, trabalhar repetidas vezes, e aí sim nós vamos criar um padrão motor condizente com o relaxamento. Esse é o processo de aprendizado do violino e de qualquer instrumento. É por isso que é tão desgastante, porque o cérebro ele realmente precisa trabalhar muito perfeitamente e a gente tem que ter muita atenção e muita concentração para fazer estas correções. Qual que é o fator importante na hora de estudar o violino? Aqueles movimentos ou aquela música que eu nunca toquei. Eu preciso pensar que eu vou ter que trabalhar movimentos que eu ainda não tenho. Então, eu preciso passar por todo esse processo de aprendizado. Ele é desgastante. Por isso que nós temos que ter perseverança. Então, eu preciso ter concentração e eu tenho que repetir os movimentos corretos. Então, na hora que eu estou estudando, eu preciso olhar para aquele movimento, compará-lo com o movimento ideal. Então, se eu não sei o que é o movimento ideal, eu vou comparar com o quê? Então, eu preciso ter aquele movimento correto. Qual que é aquele movimento correto? Qual é a minha referência? É a primeira coisa. Eu tenho que ter uma referência de movimento. Então, depois eu vou tentar fazer aquele movimento. E vou estar sempre me comparando para que eu possa adequar através da repetição este movimento e aí eu aprendo. Então, tem uma dica para dar para vocês. Pega o celular na hora que vocês estiverem estudando e grava vocês tocando. Está estudando um golpe de arco, espicato, staccato, sautille? Faz um movimento e grava você tocando, para que você tenha uma referência de como está sendo feito isso. Porque às vezes no início a gente não consegue reparar, no início a gente não consegue, apesar de todo esse sistema motor, nós não conseguimos enxergar o nosso movimento. E acabamos incorrendo em erros, em vícios, que nós trazemos de outros movimentos. Mas a partir do momento que eu gravo, eu me movimentando, aí eu posso saber qual que é a ideia correta, qual o movimento correto. E aí eu vou, na prática, no estudo, eu vou aplicar essa ideia e aí eu vou alcançando os movimentos corretos. Vamos dar um exemplo do aprendizado motor, analisando o movimento do arco.
Observa esses vetores. Observa nesses vetores que quando o arco desce, o cotovelo ele gira para a esquerda. O ombro ele gira para frente. Quando o arco sobe, o cotovelo gira para a direita e o ombro para fora. Este é o movimento correto do arco. Na hora que o arco está descendo, o nosso cotovelo vai fazer este movimento. Na hora que o arco está subindo, o cotovelo vai fazer este movimento. Desta forma. Então, na hora que o arco desce, meu cotovelo ele abre. Na hora que sobe, meu cotovelo fecha. Observe também que há um leve movimento do ombro. Na hora que o arco desce, o ombro ele vem para frente. Na hora que o arco sobe, o ombro vem para trás, circularmente. Então, como que eu vou treinar este movimento? Primeiro, eu tenho que avaliar, ter a ideia, avaliar todo o movimento. Para que eu possa avaliar este movimento, eu tenho que estudar a fisiologia deste movimento. Quando nós executamos dessa forma, ele é mais natural. Então, a partir do momento que eu tenho a consciência dessa arcada, desse movimento, então eu vou treiná-lo no violino. Eu vou colocar o arco e executar o movimento e fazer as correções necessárias. Eu posso filmar. Quando eu me filmo tocando, isso vai ajudar. Então, se eu estou com o arco aqui, eu sei que minha mão meu cotovelo vai fazer isso para cá e o meu cotovelo vai girar nesse sentido, subindo nesse sentido. Eu posso treinar este movimento para que eu tenha consciência. Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou avaliando o movimento, aprendendo. Porque às vezes a gente quer fazer o movimento todo completo, sem ter consciência das etapas. Então, se eu estou fazendo este movimento, que é um círculo, uma meia-lua, se eu estou fazendo este movimento, eu estou avaliando. E meu cérebro está aprendendo sobre ele. Depois que eu treinei o movimento sem o violino, agora eu vou para o violino. Vou fazer o movimento de descida. Quando eu deixo meu corpo solto para se mover, isso facilita o aprendizado do movimento. Isso facilita o movimento. Agora eu vou fazer o movimento de subida. Então, eu observo que o violino também pode se mover. Eu deixo o meu corpo mover. E o arco, ele vai para cima, não para trás, ele vai para cima. E aí eu estou aprendendo a fazer o movimento. Fazendo os dois. Quando eu treino essa arcada, fazendo o movimento, fazendo os ajustes necessários, eu estou aprendendo a movimentar o arco. Treinando isso separado, quando eu vou para a música, a sonoridade fica melhor, tudo fica melhor, porque eu treinei o movimento. E meu cérebro, ele aprendeu aquilo na repetição, arquivou e eu já tenho isso como um padrão motor, que eu já não preciso mais prestar atenção para executar. De um lado, nós temos a ideia do movimento. E quando estudamos o instrumento como o violino, nós temos a ideia musical. Essa ideia musical, o cérebro vai trabalhá-la da mesma forma
que trabalha o movimento. A partir do momento que eu tenho a ideia musical, os sensores motores, eles vão estar devolvendo essa percepção sensorial para o córtex motor, para a medula espinal, para o cerebelo, para que o nosso cérebro faça os ajustes necessários para que nós possamos alcançar essa ideia musical. Esse é o trabalho que nós vamos fazer na hora de estudar o violino, por exemplo. Como que eu desenvolvo uma ideia musical? Eu preciso de cantar aquilo que eu vou tocar. Então, por exemplo, nesse minueto de Bach, para que eu execute a ideia musical do minueto, eu preciso cantar. Então, se eu canto lá, 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 lá. Eu cantei até o trinado no final. Cantando a música que eu estou tocando, eu vou ter uma ideia musical. Essa ideia musical, ela vai trabalhar junto com a ideia motora. E meu cérebro vai buscar esta sonoridade e vamos fazer o ajuste. Então, eu preciso cantar. Então, aqui, por exemplo, neste minueto, as duas primeiras notas, elas são para cima, no staccato. Eu faço lá, 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 lá. Essa é a ideia musical. Eu executo. Lá, 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 lá. Se eu tenho essa ideia musical, eu vou preparar todo o meu corpo para isso. Mas se eu não canto aquilo que eu toco, eu não tenho ideia musical. Então é importante a gente cantar. E aí a gente faz os ajustes para a sonoridade ficar exatamente como nós queremos. Então eu canto lá, 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 lá. E aí, cantando, tendo a ideia musical, que vai gerar uma ideia motora, e eu vou ajustando a música de acordo com a sonoridade que eu procuro. Então é importante, na hora de você tocar a sua música que você está estudando, saber cantar esta música, para que você possa fazer os ajustes corretos, para que você busque essa perfeição, para que você busque esse aprimoramento. Mas sem ideia musical, fica bem difícil. Então, é cantar a música. Com a ideia musical, eu vou adequando os movimentos, eu vou adequando a sonoridade e o meu cérebro vai percebendo através dos sinais, através da percepção auditiva, através dos sensores, dos músculos, das articulações, e aí eu vou ajustando a música. Isso é estudar violino. Estudar violino parte necessariamente, em primeiro lugar, da ideia musical, que vai gerar uma ideia motora, e assim eu vou estudando. Isso é estudar conscientemente. Estudando conscientemente, observando tudo, eu tenho mais resultado no meu estudo. Falando um pouco mais sobre o controle motor, e no nosso caso, no violino, o violinista, quando ele começa a tocar o violino, ele tem uma ideia musical, uma ideia sonora do som que ele deseja tirar nesse violino. Essa ideia musical, ela vai gerar uma ideia motora, e essa ideia motora, ela vai passar por todo esse circuito que nós já analisamos e vai se materializar no movimento, no controle muscular. Os músculos e as articulações funcionam como sensores que vão voltar a informação para os circuitos cerebrais, para que o movimento seja ajustado de acordo com a ideia muscular e com a ideia musical que o violinista tem. Percebem? Quando o violinista está estudando, com o que ele conta mais? O que acontece mais? O erro. Então, a gente tem uma ideia inadequada do que é estudar o violino.
ou estudar piano, saxofone, qualquer instrumento. Nós partimos do errado, não partimos do fazer certo. Nós partimos do fazer errado. Precisamos desenvolver uma resistência à frustração do erro, porque muitas vezes queremos tocar como ciclano, como fulano, mas nós estamos aprendendo. Não vamos tocar igual eles. Se a gente foca um concertista que toca uma música, por exemplo, Meditação de Thaís, então nós vamos começar a aprender a tocar Meditação de Thaís. O que nós vamos fazer não vai ficar igual o que aquele músico que nós vemos está tocando. Vai ficar pior. E o que acontece? Qual que é o processo? Eu vou estudando, os sensores vão indicando para o meu cérebro o que está errado e eu vou fazendo os ajustes. Precisamos desenvolver uma resistência à nossa raiva, à nossa frustração, ao nosso medo que nos diz que a gente não vai conseguir, aquele sentimento de incapacidade. Nós temos que desenvolver resistência a esse tipo de coisa. E uma confiança de que nós vamos conseguir executar aquela música com o tempo, de estudo. Uma criança, quando começa a andar, que está desenvolvendo os seus padrões motores, ela só aos 3 anos ela desenvolve os movimentos básicos do andar. Só que uma criança, ela cai e levanta de novo. Ela cai, machuca, chora um pouquinho, levanta e tenta de novo. Ela vai tentando, e com o passar do tempo consegue. E nós vamos ficando, às vezes, mais velhos e começamos a ficar intolerantes conosco mesmo. Devemos desenvolver a tolerância para conseguirmos caminhar, porque o estudo do instrumento musical, ele começa do erro. O erro nos conduz para o acerto. Então, a gente vai errando, consertando, errando menos, consertando, errando menos, consertando, até parar de errar, até tocar certo. Mas para que esse processo do erro seja melhor, mais eficiente, nós precisamos estudar com consciência. Então, devemos analisar no nosso processo de estudo todos os parâmetros daquilo que estamos executando. Os padrões motores, os movimentos, a postura, o som, o ritmo. A gente vai analisando tudo. Então, nós temos os nossos sensores motores e o nosso sensor, que é muito importante para o estudo musical, o ouvido. Precisamos aprender a escutar a nós mesmos, escutar aquilo que estamos tocando, para irmos fazendo as correções necessárias. Assim, alcançaremos êxito. Uma dica que eu sempre passo é: põe o celular, põe uma câmera e filma você tocando. Porque você filmando você tocando, você vai vendo exatamente o que precisa ser corrigido. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso só estudando. Mas quando eu ponho uma câmera e eu estou me filmando, eu consigo ver isso com mais exatidão. E aí eu posso estar corrigindo mais adequadamente tudo aquilo que eu estou fazendo de errado. Paciência e confiança. Perseverança. Que estudando com consciência a gente chega lá.